Oi pessoal, eu vou estar falando sobre slides eficientes. E eu vou começar falando sobre textos, e uma coisa que vocês já devem estar careca de ouvir dos professores é que não é para usar muito texto em slides, em apresentação. É para usar somente algumas palavras-chave ou frases curtas para poder ir se guiando durante a apresentação. Mas uma coisa que pouco se fala, pelo menos eu nunca ouvi falar, é sobre o tamanho de texto ideal para poder usar numa apresentação. E sempre foi uma dúvida minha, talvez possa ser uma dúvida de vocês também. Então eu vou deixar na tela os tamanhos de texto que tem disponíveis aí, que eu mais recomendo. Minha recomendação pessoal mesmo é de 36 pontos para cima. Abaixo disso fica um pouco difícil de ler. Outro ponto muito importante também ser levado em conta é a respeito da escolha da tipografia. Porque dependendo da tipografia escolhida, pode ser que canse a visão do leitor a longo prazo, mesmo que sejam só palavras-chave ou frases curtas, ainda assim pode cansar. Então, o ideal para esses textos é escolher uma tipografia sem serifa. Tipografia com serifa seria mais para títulos, para poder chamar a atenção. E para quem não sabe o que são serifas, serifas são essas arestas decoradas das letras, para deixar o texto mais bonitinho e mais chamativo mesmo. Falando um pouco agora sobre o contraste de background, por favor, pelo amor de Deus, não usem, um texto preto com um background azul escuro ou um background amarelo clarinho com um texto branco. Isso não dá contraste, isso não dá para ler direito, isso cansa a vista. Outro erro que é comumente cometido, na verdade, que é das pessoas usarem background, fundo, de cor branco absoluto ou preto absoluto. E isso não é bom. Branco absoluto, ele cansa muito a visão. Imagina você estar em um ambiente com a iluminação meio baixa, com um branco cegante na sua vista. Não é muito legal. Já o preto absoluto, ele não é totalmente ruim como o branco absoluto, mas ainda assim não é recomendado usar. Ele também pode cansar a vista durante muito tempo de apresentação. Ao invés disso, para poder criar um bom contraste em uma apresentação de slides, usa uma cor clarinha com um texto escuro, uma cor mais pastel ali. Ou então, se você for fazer o contrário, fazer um background escuro, usa uma cor escura, mas não o preto absoluto. Deixa ele um pouco mais cinza, ou pega uma cor escura, mas não exatamente preta. Porque aí vai criar um contraste legal e não vai cansar a vista. Mas, apesar de todas essas dicas que eu dei, ainda assim é bom não utilizar muito texto, como sempre foi dito pra gente. E isso é verdade. E na verdade eu recomendo muito mais utilizar estímulos visuais para poder apresentar. Usar imagens, símbolos, cores, formas, porque isso passa muito mais emoção, passa muito melhor a mensagem visualmente falando do que uns textos na tela. Até porque a função do slide é mais ilustrar o que você está querendo dizer para quem está assistindo e também para você não se perder durante a apresentação. Infelizmente, a maior parte da apresentação vai ter que vir de você, do seu conhecimento, desculpa te falar. E, na verdade, é cientificamente comprovado que usar estímulos imagéticos é bem melhor do que usar texto, porque tem estudos neurológicos e de psicologia social que provam que o nosso cérebro recebe e interpreta a informação muito melhor através de estímulo visual do que por textos. E eu vou fazer uma pequena brincadeira com vocês aqui, eu vou passar um slide bem rapidinho e eu quero que vocês me digam qual foi a primeira coisa que vocês viram nele. E aí, o que vocês viram primeiro? A. A imagem das meninas superpoderosas ou B. Escrito ali as meninas superpoderosas? Se você respondeu A, que viu a imagem das meninas superpoderosas, meus parabéns, você me ajudou a provar meu ponto, muito obrigado. Agora, se você respondeu B, que você viu primeiro que estava escrito as meninas superpoderosas, primeiramente que você está mentindo porque nem é isso que está escrito. Agora, vamos pegar esse conceito de imagem e destrinchar ele em dois tópicos principais: formas e cores. Começando por formas, vamos citar as três principais, que são quadrado, triângulo e círculo. Elas podem representar coisas distintas e podem ser usadas de diversas formas em slides. Eu vou citar alguns exemplos. A começar pelo quadrado, que é uma estrutura de base mais sólida, mais rígida, e dá essa sensação de segurança, de estrutura, organização, e pode ser usado para fins mais profissionais, tipo um layout de uma organização, por exemplo. Já o triângulo é uma forma que passa uma sensação mais de perigo, uma sensação de direção, de ação, é uma forma mais instável e também pode representar até uma certa evolução,
onde você começa na base e vai evoluindo até o topo do triângulo, tipo um esquema de pirâmide, mas isso não é legal, então não façam isso em casa. Já o círculo, quase oposto ao triângulo, é uma forma que representa mais união, mais acolhimento, uma forma que representa movimentos, ciclos. E, usando como exemplo, nós temos o logo da Cacau Show, que é mais circular mesmo, é uma forma de mais acolhimento, que é justamente o que a marca tenta passar. Partindo agora para as cores, assim como as formas, elas também podem representar ações e sentimentos. E a começar pelo azul, que pode representar confiança, estabilidade, calma, mas também pode representar tristeza. O vermelho, uma cor mais forte, mais intensa, pode representar energia, urgência, velocidade, perigo e até emoções mais intensas. O amarelo, a cor da criatividade, de energia também, só que de uma forma mais positiva, pode representar otimismo e alegria. O verde é uma cor mais sustentável, mais pro lado da natureza, da saúde, mas também pode representar questões mais econômicas relacionadas ao dinheiro. O roxo, assim como o amarelo, também pode representar criatividade, as ideias, representar algo único. Representa também a nobreza, a realeza e também está muito relacionado ao luxo. O preto pode ser visto como uma cor mais elegante, mais sofisticada, representa autoridade e também mais empresarial. E por fim, o branco pode representar a limpeza, algo mais puro, algo mais claro, também pode representar a paz. E eu queria dar um exemplo de como cores e formas podem ser usados, mesmo que de forma mais crua, digamos assim, mais simples, para poder passar alguma história, poder te explicar alguma coisa. Por exemplo, você com certeza entende o que tá nessa imagem, mesmo que não tenha nenhuma palavra, mesmo que eu não diga quais personagens são, você entende quem são eles. A mesma coisa aqui, somente com a paleta de cores e com a variação de tamanho das formas, você já consegue identificar de quem que eu tô me referindo nessa imagem. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado você pelo menos um pouco que seja sobre apresentação de slides eficientes.